bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 6 de novembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Então, para começar, essa daqui é a curva da semana passada. A gente estava registrando no dia 29 de outubro 44.124 casos, mas hoje, no mesmo período, a gente está registrando 45.420. Então é aquele represamento que a gente já vem observando de 3%, bem consistente com o que a gente sempre tem observado, e represamento de 2 semanas, 1%. Então ficou dentro do esperado, e essa semana que a gente está registrando aqui 46.671 casos oficialmente, a gente vai fazer o mesmo ajuste, 2,5%, para chegar aqui a 47.838 casos hoje, no dia 5 de novembro, provavelmente alguma coisa muito perto desse valor, que os dados vão se consolidar até assim semana que vem. Então, com esse valor, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que essa semana a gente cresceu um pouco mais do que nas semanas anteriores. Se a gente observar aqui os novos casos por dia, tem duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, que semana passada a gente teve o dia com o maior número de casos confirmados até agora em Porto Alegre. Eu tô achando que essa data ainda é um pouco de casos represados desses 2 dias, isso aqui é uma segunda-feira, dia 26 de outubro, e a gente sabe que segundas-feiras, em geral, se tem um maior número de confirmações na segunda-feira, porque são casos represados do fim de semana. Mas, bem ou mal, é o dia com o maior número de confirmações até hoje, até agora há pouco, até a semana passada. O dia com o maior número de casos tinha sido dia 9 de setembro, com 745 confirmações no mesmo dia, e não tinha sido uma segunda-feira. Então, mas enfim, a gente teve um dia com o maior número de casos confirmados até agora, mas isso ainda não é preocupante, porque nas médias a gente não está com as mesmas médias semanais. Nessa semana aqui do dia 9 de setembro, a média tinha sido 356 casos, e essa semana passada agora a média ficou um pouco mais baixa do que 356 e 325. Então tá, alguém poderia dizer, mas não é nem muita diferença. Mas se a gente comparar com a média do auge, a gente ainda tá longe. No auge a gente registrava praticamente 500 casos por dia. Oficialmente até hoje o dia com a maior média móvel foi o dia 19 de agosto, 493 casos por dia de média móvel nesse dia. Então por isso que a gente diz que esse daqui foi o auge do número de casos. Então a gente ainda está longe dessa média, embora tenha tido o dia com o maior número de confirmações até agora. Mas a prefeitura às vezes dá aqueles ajustes, de repente esses casos vão se espalhar para outros dias. Vamos olhar, eu vou sempre ficar de olho aí. E bem, mas o que eu ia dizer? Eu estava dizendo uma coisa, mudei de assunto, né? Essa semana a gente acelerou, a gente registrou 345 casos por dia de média, e a gente vem aqui, olha, na quarta semana seguida, aliás, terceira semana, né? Na terceira semana seguida que tem aceleração. É sempre aceleração pequenininha. Até de 255 para 319 não foi tão pequena assim. Mas de 319 para 325 foi uma aceleraçãozinha de nada, quase não conta como aceleração. E de 325 para 345, de novo, uma aceleração que é mais uma flutuação. Mas só que a gente perdeu aquela tendência de decrescimento que a gente estava vendo até 3, 4 semanas atrás. A gente via claramente uma tendência de decrescimento, tinha dado essa flutuada para mais, mas a gente tinha voltado a decrescer. Então até 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, a gente estava com uma tendência de mais decrescimento, e agora parece que essa tendência se quebrou e a gente voltou a uma estabilidade. E assim, é uma estabilidade que por enquanto está crescendo. Então isso daqui, olha, bem sinceramente me deu uma pequena preocupada, me preocupou um pouquinho, porque inclusive essa questão toda da política, né, das campanhas políticas, me tinha fugido a palavra, das campanhas políticas que, é claro, influenciam. A gente está vendo um monte de gente aí na rua com bandeira, com carreata, com não sei o que, e isso vai influenciando não só na circulação de pessoas na rua, mas também no imaginário popular, não só no imaginário, né, no subconsciente e no consciente. Às vezes a gente vê uma pessoa que não se cuida tanto
e a gente começa a se cuidar menos. Então eu estou percebendo que isso está acontecendo. E talvez isso esteja gerando essa pequena aceleração, que podia estar sendo um decrescimento, entende? Eu até não vou dizer, estamos acelerando, daqui a pouco a gente vai voltar para uma segunda onda, vai chegar a 500 casos por dia de novo. Espero que não, eu não sei, espero que não, mas a gente podia estar vendo decrescimento. Essa semana a gente podia estar aqui, 250 casos por dia, fácil, se a gente só tivesse seguido aqui o de 4 semanas atrás. Essa semana aqui tinha sido um pouco abaixo da média, mas só que se a gente tivesse continuado com uma tendência de decrescimento hoje, a gente poderia estar com 250 casos por dia. Não estamos. Mas vamos analisar os outros dados. Casos ativos também não tem decrescido. Olha só, se a gente observar essa reta aqui do 3.700, a gente está muito próximo dela sempre. De vez em quando vai um pouquinho para baixo, de vez em quando vai um pouquinho para cima, mas a gente não está conseguindo fugir desse número de casos ativos, sempre aqui em torno dos 4.000, né? Mais para ser exato, em torno dos 3.800 mesmo. E aí a gente não está diminuindo os casos ativos, então, claro, não está diminuindo as novas contaminações. Mas óbitos, a gente chegou a 1.326 óbitos nessa semana, taxa de letalidade de 2,8%, então a gente voltou para esse patamar de 2,8% que apareceu pela primeira vez semana passada, retroativamente essas semanas também agora estão com 2,8%, é um arredondamento isso daqui, pessoal, é 2,84%, de vez em quando muda os números, fica 2,86%, daí arredonda para 2,9%, mas enfim, essa semana a gente teve, por enquanto, menos de 50 novos óbitos, mas a gente já tinha tido menos de 50 novos óbitos na semana passada. Semana passada eu estava meio feliz, falei para vocês que a gente tinha tido pela primeira vez 46 óbitos, mas hoje, nessa mesma semana, atualizou para 58, ou seja, existe um represamento de óbitos e não é tão pequeno, né? Porque de 46 para 58 são aí 12 novos óbitos, então é cerca de 20 a 30% a mais que de uma semana para outra entraram. 20 a 30 nos óbitos da semana, claro que não no total de óbitos, né, pessoal? Mas enfim, então essa semana a gente está com 36, espero que não chegue a 50. Se a gente aumentar só 20% desses 36, dá uns 7 óbitos a mais, a gente chega a 43, e 50 é um número assim simbólico, né? 70 é o primeiro número simbólico para óbitos, porque significa menos de 10 óbitos por dia, e de 70 a gente já está aí há 5 semanas longe dos 70, então é uma coisa boa. E agora a gente quer ficar longe, claro, do 50, e depois longe do 30, e depois longe do 10. Imagina só, uma semana menos de 10 óbitos, aí é uma grande vitória. Mas enfim, pessoal, vamos ver se essa semana a gente consegue, mesmo com uma pequena atualização que dê, não chegar a 50 óbitos. Semana que vem eu conto para vocês. E o número de pacientes de UTIs, finalmente essa semana a gente teve uma notícia boa. A gente estava aí há 3 semanas com esse número praticamente estabilizado. E essa semana a gente teve uma queda aí considerável. Baixou de 200 pacientes confirmados com Covid-19 em UTIs. Tá certo que hoje já subiu de 200 de novo, deu uma subidinha, mas a gente olha os dados de ontem, e ontem estava com 197 pacientes em UTIs. Então, uma notícia boa aí para finalizar o vídeo, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.